Muito boa tarde. Do estádio para o estúdio está de regresso com a análise e o comentário de Sebastião Imaginário. Desta vez vamos falar de mais um empate, o segundo consecutivo, de Vítor Campelos, que continua sem ganhar, Sebastião. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a quem está a ver. De facto, o Vítor Campelos continua sem ganhar, mas também podemos olhar por outro prisma, continua sem perder. Também é verdade. Neste jogo seria difícil fazer muito mais que aquilo que o Desportivo de Chaves fez, até porque as condições climatéricas condicionaram claramente o jogo. Eu dizia que eu esperava que nem sequer houvesse jogo, porque o trajeto que fiz até à Cova da Piedade encontrei um verdadeiro dilúvio pela frente. É verdade que enquanto se foi possível jogar, e se foi possível durante os primeiros 30 minutos de jogo, o Desportivo Chaves foi melhor equipa que a equipa de Almadense. O Chaves que entrou bem na partida, logo aos 4 minutos a ter uma clara situação de gol. Asniltinho não foi eficaz no remate à baliza. Adriano Facchini rematou ao lado. O Chaves estava por cima do encontro, chegou inclusive a introduzir a bola na baliza, logo aos 7 minutos, um lance que foi invalidado por um fora de jogo de Roberto. A equipa do Cova da Piedade, apesar de jogar em casa, estava com algumas dificuldades, sobretudo dia da adaptação ao terreno, mas a verdade é que a primeira vez que chegou à grande área do Desportivo de Chaves, aos 18 minutos, fez-lo de tal forma que um passe verbo de Fábio, do lateral esquerdo, Filipe Maio, para o lado direito, para Hugo Firmino, um belo cruzamento do Hugo Firmino, vai encontrar Alex Freitas completamente solto na grande área do Desportivo de Chaves e obrigar Paulo Vítor a uma grande defesa. Poderia ter sido o primeiro gol do encontro, não foi. O Chaves reagiu bem, teve até um livre perigoso também por Niltinho. Niltinho que nos primeiros 45 minutos até foi dos mais interventivos da equipa de Vítor Campelos, e depois aquela que foi para mim a grande oportunidade do Chaves na primeira parte, um passe de Nuno Coelho, a colocar a bola nas costas da defensiva do Cova da Piedade, e ele tinha com tempo e espaço para fazer melhor, ou passar a Roberto, ou chutar à baliza de Adriano Facchini, perdeu tempo, permitiu o corte in extremis de João Meira, o capitão da equipa do Almada. De pouco depois, há um lance que também iremos analisar, em que Roberto quase aproveitou uma falha da defensiva da equipa da Cova da Piedade, num lance em que se envolveu o guarda-redes Adriano Facchini, e até ao intervalo há que dizer que as condições climatéricas iam piorando as condições do relevado, e a verdade é que até ao intervalo nada mais de relevante aconteceu nesta partida. Se o relevado estava mal nos primeiros 45 minutos, ficou péssimo na etapa complementar, havendo períodos em que quase que se diria que se estava a jogar polo aquático, tal a quantidade de água que havia no relevado. De qualquer das formas, o Chaves que entretanto tinha substituído Niltinho por uma lesão, ele curiosamente que se lesionou época passada neste mesmo estádio gravemente e voltou-se a lesionar, e aquilo que eu sei será mais uma lesão que irá provavelmente mais umas longas semanas de Niltinho fora da competição. A verdade é que o Chaves, já com William em campo e também com Jonathan Toro, começou a ameaçar o golo. Primeiro foi o Jonathan Toro a obrigar o guarda-redes Adriano Facchini a uma boa defesa, depois, no momento antes do golo da equipa do Cova da Piedade, uma grande jogada do Desportivo Chaves, belo cruzamento de João Correia da direita e um remate em voleio e moinho, uma bicicleta, se quiseres, de Roberto, a obrigar a Adriano Facchini a uma grande defesa. No lance imediato, a Cova da Piedade chega à grande área do Desportivo Chaves, Cristiano Gomes ganha a bola sobre o flanco direito, tira um cruzamento e aparece Hugo Firmino, ao segundo posto, a cabecear para o fundo da baliza. Havia 15 minutos para jogar, o Chaves procurou reagir, pelo menos foi atrás do melhor resultado possível, e aos 79 minutos, novo duelo entre Roberto e Adriano Facchini, com uma vez mais o guarda-redes almadense do Cova da Piedade a levar a melhor. Aos 80 minutos, num lance em que Nuno Coelho isola Roberto, in extremis apareceu João Meira, um dos melhores jogadores em campo, a impedir que o jogador do Desportivo de Chaves chegasse, se isolasse e ficasse cara a cara com o guardião do Cova da Piedade. O Chaves, tanto insistir, lá acabaria por chegar ao golo aos 87 minutos,
na sequência do pontapé de canto, o Chaves a ganhar a segunda bola, o Wellington, que entretanto tinha entrado para o lugar do apagado Batcha, colocar a bola ao segundo posto, onde muitíssimo bem, à ponta de lança, Roberto matou no peito e desta vez sim fez a bola a anichar-se no fundo da baliza do guarda-redes brasileiro do Cova da Piedade. Diria que o resultado acaba por ser aquele possível, dentro das condições climatéricas e das condições do relevado proporcionar, numa partida onde é que eu diria que já se notou algo diferente da equipa do Desportivo Chaves. Eu diria que já se notou um pouco o dedo de Vítor Campelos, mas acaba por ser para o Desportivo Chaves um resultado curto para as suas ambições. Muito bem. Sebastião, que análise fazes ao trabalho do árbitro neste jogo? Vamos aqui analisar, há 3 lances com alguma polémica para analisarmos. Qualquer das formas, numa partida em que me pareceu também difícil para o árbitro, pelas condições do Real, parece-me que fez uma arbitragem equilibrada, e diria já que, tendo em conta nestes lances que vamos analisar, vou dar o benefício da dúvida nos lances ao árbitro do encontro, por isso penso que saiu com uma atuação positiva, nota 3 para João Pinheiro. Muito bem, vamos então falar exatamente dos casos do jogo. Este jogo que, apesar de ser de difícil análise para a equipa de arbitragem, devido ao estado do terreno, na nossa opinião, na minha e na tua, e já falamos sobre isso, existiram 3 lances que merecem ser ajuizados ao pormenor. Começamos por o lance dos 7 minutos de um golo do Desportivo de Chaves. Lá no estádio, até porque ficava a meio, era difícil ver, aquele é um lance que tem que estar mesmo no enfiamento do lance, e visionando as imagens televisivas parece-me que sim, que a decisão é correta do árbitro assistente de João Pinheiro, está ligeiramente adiantado, mas está fora de jogo o jogador do Desportivo Chaves, por isso, decisão acertada da equipa de arbitragem. Logo depois, um minuto depois, ao minuto 8, outro lance que pedia que fizesses a tua análise. Parece-me aqui também que decidiu bem o árbitro da partida. É verdade que João Vieira fica a reclamar grande penalidade, mas o facto é que o jogador do Chaves ganha a bola no ar, e parece-me a mim, vendo o lance, que Rocha não faz qualquer infração. Aliás, porque quem ganha a bola é Vasco Fernandes, e depois há o choque natural. O Vasco Fernandes vai lá acima, que encosta só os dois, e depois há o choque natural. Parece-me a mim também aqui, e estava muitíssimo bem colocado na partida. Neste lance, João Pinheiro, ele mandou de imediato prosseguir o lance. Sebastião, e o lance dos 33 minutos, o lance em que Roberto cai na área, um possível choque com o guarda-redes, peço-te aqui a tua análise ao lance. Bem, eu aceito a decisão de João Pinheiro, como aceitaria a marcação da grande penalidade. Não sei se na televisão se conseguiu ver, mas o facto é que o árbitro da partida estava mais ou menos a bem, ele olhou para o seu árbitro assistente, ele esperou pela sinalética do árbitro assistente, porque ele não tinha a certeza que havia motivo para grande penalidade. O árbitro assistente nada, não deu indicação em contrário, ele mandou marcar o pontapé de baliza. Aceitaria que marcasse a grande penalidade. Eu vendo e revendo as imagens... O joelho do guarda-redes. De facto, há o joelho do guarda-redes no ponta de lança do Desportivo de Chaves, e este é dos tais lances que eu recomendo, que penso que o Chaves e as outras equipas vão reivindicar que na próxima época existe a VAR. Parece-me que não tenho a mínima dúvida que, se havendo VAR, este seria lance passível de grande penalidade. Outro aspecto que me leva a pensar que, de facto, houve ali qualquer infração, é que se reparar, e penso que se toda a gente reparar, é que mal há o contacto, Adriano Facchini levanta logo as mãos, num sinal, eu não toquei, mas de facto toca com o joelho esquerdo, toca no guarda-redes do Desportivo Chaves. Toca na perna esquerda de Roberto. De Roberto. Para mim é a grande penalidade, mas como disse, aceito a decisão da equipa de arbitragem. Sebastião, tu que andaste lá, explica-me uma coisa, tu que andaste por lá há alguns anos na arbitragem, achas que o facto de naquela zona do terreno o campo estar bastante molhado e quando se dá aquele lance haver muita água no ar pode dificultar a visibilidade do fiscal de linha? Não, visibilidade não. Agora o fiscal de linha não tem a certeza absoluta. O fiscal de linha não tem a certeza absoluta, de tal forma, o árbitro não podia, porque o árbitro estava mais ou menos a 30 metros do lance. Ele, quando há queda de Roberto, aliás, aquilo é um lance inesperado, porque ninguém está à espera da falha defensiva do Casa Pia.
o árbitro, a primeira situação, e vê-se no campo perfeitamente isso, ele olha para o seu árbitro assistente. O árbitro assistente Cova não dá sinalética. Cova da Piedade. Cova da Piedade. Ele olha para o seu árbitro assistente. O árbitro assistente não dá sinalética de grande penalidade. O árbitro, como não tem a certeza, na dúvida, beneficiou quem defende. Este é o tal lance que, em caso de haver VAR, eu não tenho dúvidas que o árbitro iria ver ao VAR e assim ele marcar não, porque marcaria ser um jogador dos Desportivo Chaves, assinalaria a grande penalidade. Agora, eu, em campo, ao vivo, aceito a decisão do árbitro da partida, porque é extremamente difícil, por isso eu atribuo nota 3 a João Pinheiro, porque compreendo que é um lance extremamente de análise, extremamente difícil, teria que ser uma análise ao microscópio. E nessa análise que o VAR faz, não tenho dúvidas que marcaria a grande penalidade a favor do Desportivo de Chaves. Neste Cova da Piedade Desportivo de Chaves, quem é para ti o homem do jogo, Sebastião? Ganhou aos pontos, ganhou sobre a meta no photo finish Roberto. Muito bem, vamos passar para a análise ao Desportivo de Chaves, mas hoje começamos exatamente pelo treinador. Pedia-te a tua nota para Vítor Campelo e pedia-te também que faças uma pequena análise se o Chaves ficou afastado definitivamente ou ainda pode haver alguma esperança de que o Chaves pode entrar na luta pela promoção ao primeiro escalão do futebol nacional, na tua opinião? Vamos começar pela análise ao treinador Vítor Campelo. Eu já disse há pouco na análise ao jogo. Pela nota. Pela nota é nota 3 para Vítor Campelos. E vamos começar pela análise. Enquanto o Chaves, enquanto foi possível jogar no relevado, o Chaves foi melhor. E dessa perspectiva já se viram coisas diferentes. O Chaves procurou jogar pelos flancos, quer pelo lado direito, quer pelo lado esquerdo, até porque era o sítio do relevado onde as coisas estavam em melhores condições. Procurou dar profundidade e, acima de tudo, procurou ter mais bola que o que fazia no tempo do Carlos Pinto. Eu diria que o Chaves, nesta partida, procurou ser sempre proactivo. Procurou ir à procura da bola e foi melhor nesse período. Depois, quando na segunda parte, sobretudo a partir dos 30 minutos, mas sobretudo na segunda parte, em que o relevado estava em péssimas condições, não peçam grandes primores técnicos e não peçam que o treinador faça grandes alterações. O que o treinador ali fez foi apelar à alma, ao espírito de entrega da equipa do Desportivo Chaves. E nesse aspecto há que dizer, não diria nota máxima a todos os intervenientes, mas de 0 a 5 teriam 4 a todos os intervenientes, porque se entregaram de alma e coração ao jogo. É óbvio que o Vítor Campelos fez 3 substituições. Na minha perspectiva, teve Bachi demasiado tempo em campo, mas isto é a posterior. Depois, é verdade que na primeira substituição percebe-se a ideia. Ele quer, o terreno está pesado, ele mete o Willian para fazer companhia a Roberto, coloca lá dois avançados cravados na defensiva da equipa do Cova da Piedade, coloca Jota Nantoro. Parece-me a mim que Jota Nantoro não joga esta partida devido, de facto, às condições do relevado. E as pessoas podem dizer que com essa substituição que a equipa perde o meio campo. Não concordo muito por uma razão simples, porque era humanamente impossível jogar-se naquelas condições. Ali era futebol direto, a bola no jogador. E se tu reparares, muitas das vezes nós vimos que o Chaves a querer mudar de fronte e que a bola ficava presa no relevado tal o Chaves. Por isso, eu só posso analisar o trabalho de Vítor Campelos pelos primeiros 30 minutos. E acho que o Chaves foi autoritário, foi uma equipa que quis dominar o jogo e foi, na minha perspectiva, e penso que será geral, a não ser os velhos do Restelo, que o Chaves nesse período foi a melhor equipa em campo. De tal forma que, se reparares, até aos 35 minutos, o Cova da Piedade foi uma vez à baliza, e é verdade que podia ter feito gol, foi aos 16 minutos, é verdade, e nesse período acho que o Chaves que esteve bem na partida. Vou mais longe, até porque isto será difícil dizer, porque não vai existir contrafactual. Se o estádio do Cova da Piedade estivesse seco, estivesse em condições, o Desportivo Chaves teria vencido este confronto. Relativamente ao adeus definitivo, bem, e quanto à vida, há esperança. E quanto a matemática permitir, o Chaves tem que alimentar essa esperança. Torna-se mais difícil, até porque a partir de perde pontos, vai perder pontos para os lugares da frente, perdeu pontos para o quarto classificado. Esse é fato, que é para o Viseu. Daqui a pouco jogam os dois primeiros, ou se quiseres a Académica e o Feirense. Duas das equipas se encontram neste momento no pódio. Em fase de promoção. Sim, ontem o Chaves perdeu a possibilidade, perdeu o quinto lugar, caiu para o sexto lugar,
Mas é que objetivamente o Chaves continua, até nesta altura, 32 pontos, o terceiro classificado tem 40, que é o Feirense, ainda nos jogos, está a 8 pontos. Vamos ver a que distância é que irá ficar o terceiro lugar, porque eu acredito, eu quando digo que o Chaves tem possibilidades, eu estou a falar na possibilidade do pódio. Eu penso que para os dois primeiros lugares é extremamente difícil. Portanto, estou a ligar para aquele lugar de play-off. E aquilo que eu tenho vindo a dizer, é verdade que isto, sobretudo na segunda liga, as coisas mudam muito depressa, é um campeonato muito competitivo, e é bom, não nos esqueçamos que nas próximas 4, 5 rondas, os da frente se vão defrontar uns com os outros, portanto, não podem ganhar pontos, quer dizer, em teoria, ou ganham ou perdem, mas o empate está para perder os 2 pontos, na perspectiva do Desportivo de Chaves. Vai ser um bocado mata-mata. Sim, mas a perspectiva do Chaves só é válida se o Chaves ganhar os jogos, e o que não tem feito até agora. O Chaves tem que mudar rapidamente este chip, o Chaves tem que passar a ganhar jogos, e não os tem ganho. Obviamente que vem aí um ciclo mais difícil, e vem o próximo jogo, que eu acho que sim. Aí é o jogo que, para o Chaves continuar a ver uma luzinha no fundo do túnel, tem que vencer este Vizela. Este Vizela que joga como eu gostaria que o Chaves jogasse. É uma equipa com alma, uma equipa que se entrega de princípio ao fim ao jogo. É uma equipa à imagem daquilo que eu gostaria de ver na equipa do Desportivo Chaves. Respondendo concretamente à tua pergunta, sim, matematicamente ainda é possível, há que ir atrás dessa esperança, atrás dessa luz ao fundo do túnel, mas para isso é necessário que o Desportivo Chaves comece a ganhar jogos. Muito bem, foi a tua análise. Vamos avançar para a análise individual dos jogadores do Desportivo de Chaves e começamos pela baliza, começamos por Paulo Vítor. 3 para Paulo Vítor, aos 16 minutos fez a sua intervenção mais difícil, uma grande defesa a remate da Alex Freitas, depois aos 53 minutos quase ia sendo traído num canto do próprio Alex Freitas, mas esteve bem e fez uma exibição tranquila, seguro. Aliás, foi 2 vezes apenas chamado a intervir. No lance do gol parece-me que não tem a mínima, não tem grandes possibilidades de intervir. Nota para João Correia. 2 para João Correia. João Correia fez uma boa exibição, mas acaba por penalizar, porque parece-me a mim que no lance do golo do Cova da Piedade poderia ter feito mais, até porque ele está à frente do jogador Hugo Firmino e permite que o Hugo Firmino, que eu sei, ele poderia ter feito mais. De resto, foi dos jogadores que se adaptou razoavelmente ao relevado e ficou-me na retina aquele excelente cruzamento aos 74, 75 minutos em que o Roberto, naquele remate muito, quase queria desbloquear o marcador. Vamos para os centrais, nota para Vasco Fernandes. 3 para Vasco Fernandes, uma exibição sóbria e tranquila do jogador do Desportivo Chaves. Capitão Rocha. 3 para Rocha, foi o capitão, foi o dono, digamos que o líder da defensiva do Desportivo Chaves, também não foi chamado a grandes trabalhos e quando foi, respondeu sempre afirmativamente. Nota para João Reis. 3 para João Reis. Aqui e ali comete alguns erros que irritam os adeptos do Desportivo Chaves, que irritam qualquer ser humano, mas a verdade é que na globalidade, há que dizer que na globalidade o trabalho de João Reis acabou por ser positivo. João Teixeira. 2 para João Teixeira, não, foi um inadaptado ao relevado, ele que era aquele jogador que no tal nova alteração tática que o técnico fez, jogar 4-3-3, ele seria o responsável por assumir o jogo, digamos, como eu costumo dizer, por agarrar o jogo pelos colarinhos, e João Teixeira não foi capaz de o fazer, até porque as próprias condições do relevado não eram propícias ao seu modo de jogar. Vamos para Nuno Coelho. Olha, nota 4 para Nuno Coelho. Perdeu no photo finish para Roberto. Era a tua grande dúvida. Fez uma grande exibição no Nuno Coelho, adaptou-se bem às condições do relevado, esteve sempre presente, omnipresente onde é que estava a bola, estava Nuno Coelho, e muito sinceramente, já vi o jogo ontem, voltei a ver o jogo ontem, não me lembro de Nuno Coelho ter feito um único erro. De facto, e tu dizes, e bem, que é um dos jogadores predilectos predilecto da minha parte, um jogador que eu diria que se não tem contrato para a próxima época com o Chaves, independentemente, e aqui tal, respondendo há pouco, se o Chaves subir ou mantendo-se nesta divisão, é um jogador a manter, mas tal, por isso, no casamento é preciso haver vontade das duas partes. Parece-me que o Nuno Coelho também estaria, de certa forma, interessado no continuar no Desportivo Chaves, mas é um jogador que, curiosamente, apesar desta minha predileção que tenho por ele,
se reparasse, nunca foi eleito o melhor em campo, e desta vez que o ia eleger como o melhor em campo, perdeu no fotofinish. É verdade. Nota para Luís Silva. 3 para Luís Silva. Disponível, agressividade, Luís Silva cada vez melhor fisicamente e cada vez mais próximo do Luís Silva que toda a gente conhece da última passagem. Este Luís Silva, sim, este é o Luís Silva que eu gosto de ver no Desportivo de Chaves, Batalhador. tem aquela agressividade, aquela alma que os adeptos do Chaves transmitem. Não tem nada a ver com o Luís Silva do início da época, mas é verdade que ele teve um período que teve algumas lesões, e a verdade é que nos últimos 3 jogos, não jogou no último jogo com o Benfica por Gustavo Castelhano, a verdade é que Luís Silva tem vindo a aproximar-se daquela imagem que deixou dos adeptos que deixou junto dos adeptos do Desportivo de Chaves. Este Luís Silva, eu digo que sim. Este Luís Silva também pode continuar na próxima época. Nota para Niltinho. Nota 3 para Niltinho. Procura dar muita profundidade ao flanco nos primeiros 45 minutos. Foi o jogador que teve as melhores situações nesse período. Depois, infelizmente para ele, infelizmente também acaba por ser para o Desportivo de Chaves e para Vítor Campelos, acabou por se lesionar prematuramente na segunda parte, aos 10 minutos do encontro, embora me pareça aos 25 minutos da partida, e aí se calhar poderia ter penalizado, deveria ter feito mais naquela situação em que o Nuno Coelho colocou a bola redondinha que o pôs cara a cara com o Adriano Fachin. Nota para Pachi. 2 para baixo. Claramente um jogador abaixo de forma, claramente um jogador sem confiança, num terreno que também não era muito propício à sua forma de jogar. Há um lance sintomático em que se vê que o Cavachi não está bem. Nos primeiros 45 minutos há um lance em que 2 para 1 é o lateral direito João Correia que leva a bola, e João Correia está a pedir para Bachi correr para ele meter nas costas. E a verdade é que Bachi, em vez de fazer isso, que era aquilo que João Correia ia meter a bola para ele buscar em profundidade, ele não dá a linha de passe, encosta-se à linha demasiado. De facto, este Bachi está a atravessar um mau período, quer em termos de condição, da sua condição, termos de confiança, em primeiro, e depois em termos de produtividade. Que eu acho que, na minha perspectiva, é um jogador que tem características e que tem potencial para fazer uma carreira interessante no futebol português. Nota para o homem do jogo, Roberto. 4 para Roberto, não podia ser, até porque 4 a Nuno Coelho, 3 de 4. Foi o mais inconformado e rematador do Desportivo de Chaves durante toda a partida. Penso que foi bem anulado, como já analisamos, foi bem anulado um gol na primeira parte. Há tal lance da grande penalidade que eu disse com VAR seria assinalada a grande penalidade, e depois nos segundos 45 minutos travou um duelo interessante com o Adriano Fachin, em pelo menos 2 situações, aos 74 e 79, em que o guarda-redes levou a melhor. Aos 80 minutos foi um corte providencial de João Meira que impediu que ele se isolasse, mas tanta insistência. Num jogo em que foi uma autêntica lotaria, depois de tanta insistência, ele não teve o prémio máximo, mas acabou por ser premiado com o gol da igualdade, ao ter matado a bola no peito, matou a bola no peito e com classe fez o gol do Desportivo de Chaves. Relativamente a Roberto, deixa-me só dizer, acho que é ponta de lança, mas um ponta de lança tem que ser servido, e Roberto este época tem sido muito pouco, não é só Roberto, os avançados do Chaves têm sido mal servidos, o municiamento não tem sido adequado, porque quando a bola chega redonda à zona de finalização, Roberto sabe o que é que há de fazer dela. Muito bem, Sebastião. Do banco saltaram Toro e pedia a tua nota para Toro. 2 para Toro. Aos 66 minutos travou um bom duelo também com o Adriano Fachin. Uma vez mais Fachin levou a melhor, com praticamente em todos os duelos que apareceu com os jogadores do Desportivo Chaves. Integrou-se na luta, também num jogo em que não é muito das suas características, porque ele é um jogador mais tecnicista, mas integrou-se na luta. Nota 2 para Jordan Toro. William entrou também aos 55 minutos. 2 para o William, trabalhou muito na frente de ataque, mas a verdade é que e percebi perfeitamente qual era a ideia do treinador Vítor Campelos, dar peso, dar agressividade ali na zona central. A bola, às vezes que lá chegou, a verdade é que não se podia jogar muito bom futebol, e isso é característico. Já estava muito pesado o terreno nessa altura. O William foi a todas, não teve grandes possibilidades de rematar a baliza do Covo da Piedade. A única vez em que poderia eventualmente ter essa possibilidade, Roberto negou-lhe a possibilidade, porque em vez de ele passar a bola, fez ele próprio gol. Por isso, nota 2 para o William, que eu, na minha perspectiva, o William
penso que tem contrato para a próxima, é um jogador que vai render muito ao Desportivo Chaves, porque é um jogador que encarna aquele espírito do Desportivo Chaves, é um jogador com alma, um jogador com entrega, um jogador voluntarioso. Muito bem, aos 80 minutos entrou Wellington. Nota para Wellington. Como costumo dizer... Nota não vais dar. Não, mas este vou dar. Pela primeira vez vou dar nota ao Wellington, porque ele fez nota 3 para o Wellington. E vou dizer porque é que ele deu 3, é que o gol do Desportivo Chaves foi como o código postal, meio gol é dele. Ele ganha a segunda bola e coloca a bola redondinha no segundo posto para Roberto matar no peito e fazer o gol. Depois pode não ter feito mais nada, porque também 10 minutos não dão para muito mais. Não dá para muito mais. Mas a verdade é que ele teve uma ação decisiva no jogo que contribuiu para evitar a derrota do Desportivo Chaves. Por isso, nota 3 para o Wellington. Muito bem, está feita a análise e o comentário de Sebastião Imaginário ao jogo do Cova da Piedade Desportivo de Chaves. Sebastião, assim, mesmo para terminar, uma nota também, pedia-te que fizesses em nota de rodapé a tua análise à Série A do Campeonato de Portugal, onde as equipas do Alto Tâmega não fizeram golos esta jornada. Pedia-te a tua análise, Sebastião. Não fizeram golos, mas deixa-me dizer que... Mas pontuaram. Houve duas que pontuaram. Duas. Infelizmente para o Vidago não conseguiu pontuar. Também era extremamente difícil. O Vidago, desde o início que ando a dizer isto, o Braga ia fazer um autêntico passeio nesta série e será a equipa que irá disputar o play-off de subida à segunda liga. Era um jogo extremamente complicado, mas por aquilo que eu fui lendo na imprensa escrita relativamente ao jogo do outro, o Vidago bateu-se bem e mesmo inclusive na parte final até podia ter chegado à situação da igualdade, porque criou situações evidentes para sair com outro resultado. Não seria um excelente resultado, mas seria bom, até porque para o Vidago, nesta fase decisiva, que estamos a entrar na fase decisiva da época, que o Vidago pontuar, porque um ponto é sempre um ponto, é sempre mais vale somar, como diz o poeta, mais vale somar que sumir. Ontem o Vidago, um ponto era muito importante. De tal forma era importante que esse ponto que eventualmente que o Vidago tem conquistado ontem, permite ao Vidago não cair na zona da zona de despromoção que se encontra neste momento. Mas a luta continua, a equipa de Vítor Gamito vai certamente vender cara se eventualmente descer, e espero bem que não, essa sua descida. Vai ter na próxima jornada um jogo extremamente complicado, porque se esta vez apanhou o primeiro classificado, na próxima ronda recebe o segundo classificado, um Merlinense. Agora é extremamente importante e para o Vidago, não sendo decisivo, que pelo menos pontue na próxima jornada. Certamente que os jogadores quererão os 3 pontos, mas se não for possível conquistar os 3, pelo menos um ponto é importante. Surpresa, diria até pela classificação, foi o empate entre o Montalegre e o Bragança, um jogo em que eu via espaços, até porque depois do jogo do Chaves estacionei e estive a ver o jogo do Montalegre, que também era um jogo que não era praticável, não tinha mínimas condições de praticabilidade. E isto a dizer porque se nós queremos um futebol cada vez mais próximo, que se aproxime dos melhores, temos que ter boas condições. Isto é como na dança. Nas danças de salão, o salão tem que estar de facto em condições para os artistas, para os dançarinos exibirem toda a sua potencialidade. Ora, em campos como nós vimos este fim de semana, é inadmissível que alguém peça, e sobretudo, não estou falando já do campo do CNS, porque aqui sabemos as limitações que existem nas equipas, mas nos campeonatos. Sim. Mas se nós virmos os campeonatos profissionais, é inadmissível a forma, o campo em que o Chaves jogou, é inadmissível, ainda para por ser na primeira liga, o jogo que foi disputado, o Jamora, que é aquele que é o anfiteatro, que é o palco, o salão de visitas da Federação Portuguesa de Futebol, joga lá o Bessado. Oficialmente é Belenenses SAD, porque o Tribunal deu razão ao Belenenses, e o Belenenses pode utilizar a razão à SAD, e a SAD, em vez de ser Bessado, pode utilizar o nome do Belenenses. É inadmissível aquele estado a apresentar-se naquelas condições. Mas voltando a esse jogo do Montalegre. Montalegre teve mais situações, mas não foi capaz de ganhar. Com a particularidade disto do Montalegre, se a memória não me atraiçou, ir para o 5º jogo sem vencer, enquanto o Bragança foi para o 5º jogo sem perder. De qualquer das formas,
A equipa de Montalegre ainda tem alguma margem de manobra ali, até conquistou. É verdade que parece-me que ser irrelevante ficar em segundo ou quinto, que interessa é ir ao play-off. Mantém o quarto lugar. Ou mantém o quarto lugar, mas atenção, porque há uma equipa que tem menos 2 jogos, o Maria da Fonte tem menos 1 jogo, e pode-se aproximar ali perigosamente, e o Maria da Fonte, que se a memória não me atraiçou, e agora não tenho aqui a classificação, por exemplo, parece que é a primeira equipa abaixo da linha de água. De qualquer das formas, parece-me que o Montalegre tem bons jogadores, e estamos a falar da realidade deste campeonato, vamos seguir para a realidade deste campeonato, e terá certamente o José Manuel Viagens irá conseguir o seu objetivo de colocar este Montalegre nesse play-off para a terceira liga. Relativamente ao Pedras, que recebeu o resultado ideal para o Pedras era ganhar, para todas as equipas transmontantes, mas não ganhando, não perdendo, acaba por ser positivo, porque o Pedras, que eu aqui há umas semanas atrás quase que dava como uma equipa moribunda na parte de baixo da tabela classificativa, a verdade é que desde a chegada da Andrés Madrid, a equipa tem vindo a galgar degraus na tabela classificativa, de tal forma que no final desta jornada trocou de posição com o Vidago. Aquilo que eu espero que no final do campeonato aconteça é que estas duas equipas estejam a respirar bem, isto é, garantam a manutenção. Vai ser difícil, até porque é bom que as equipas que estão naquela zona são equipas da Associação de Futebol de Braga, fortes, uma associação forte, e que provavelmente poderá haver aqui algum jogo de bastidores, nessa perspectiva de manter as equipas da Associação de Futebol de Braga. Mas enquanto penso que as equipas irão certamente tentar garantir dentro das 4 linhas essa sua posição. E se para o Vidago o próximo jogo não é fácil, para o Pedras também não é nada fácil. Vai só a casa do primeiro classificado do Braga. À partida será um jogo em que eu diria que, em teoria, porque de véspera só o Galo é que morre na altura do Natal, em teoria o Pedras perde este jogo. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Aquilo que quer que Vidago quer o Pedras, peço, é uma aliança, uma ajudazinha extra do Montalegre. O Montalegre vai a Vila Verde, esperamos que o Montalegre conquiste lá os 3 pontos, não só para se ajudar a si próprio, mas também para dar uma mãozinha aos outros clubes do Alfândega. Aos outros clubes lá do Pano. Muito bem, Sebastião. Vamos marcar encontro para a próxima semana. Deixa-me só fazer aqui uma única referência à equipa ao futsal feminino do Desportivo Chaves. Ontem, uma vez mais, pontuou. É importante. Foi o nono ponto, se não me engano. Tem 10º ponto. 3 vitórias. 3 vitórias no empate. Um belíssimo percurso da equipa orientada do futsal feminino, orientada pela Ruth Carvalho. E penso que está muito próximo de garantir a manutenção nesta escalão máximo do futsal. Para elas, o meu aplauso para o desempenho que tem vindo a fazer a equipa de futsal feminino, que tem demonstrado em campo ser de facto ostentar e fazer gala, definir bem o nome de Valentes Transmontantes. Muito bem. Foi a análise e o comentário à jornada desportiva do Sebastião Imaginário. Do Estádio para o Estúdio está de regresso na próxima semana. Até lá!